Ah, pera aí, que eu acho que eu já sei. Por favor, seja isso. Droga. Tu tem Skype aí? Quer tentar pelo Skype? Alô. Capturação de janela não pegava? Não tá pegando áudio, não sei porquê. Mas pegava antes? Sim. Alô. Tá pegando só no microfone. Ele não tá pegando a janela. Acredito nisso. Alô. Ó, que droga.
Tá. Não, beleza, só para saber. Tá. Não, beleza, só para saber. Tá. Tá bom. Fala alguma coisa aí, Andreva. Não, beleza, só para saber. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Ao vivo. O bom do ao vivo é isso, é que de vez em quando vocês vão pegar me espirrando, vocês vão ouvir um barulho aqui do fundo, vocês vão ouvir aqui eu mexendo no celular e coisa e tal, mas tudo maravilha. O Thiago que está aqui com a gente da ABS, ele sim está com algum problema aí, um resfriado violento, que vai poder complicar a vida dele. Agora, a questão só, e acho que a Scarlett está me ouvindo aí também da ABS, como é que eu recebo as perguntas e tal, eu não sei o quê.
vão me informando aí, me avisando onde é que eu tenho que ficar de olho, se eu tenho que ficar olhando para o meu WhatsApp, o que eu tenho que fazer aqui para receber as perguntas. Mas, bom, a gente está aqui hoje, meu nome é Lucas Andreva, a gente veio aqui para essa live do Case Studio, essa coisa bacana que o pessoal da ABS bolou. Eu estou aqui dentro do Hub Salvador, ó, vocês vão dar uma olhada, eu estou aqui num cantinho aqui no Hub Salvador, quem não conhece ainda, vale a pena vir visitar e conhecer quando estiver aqui na Bahia. E a gente vai bater um papo sobre go-to-market, né? A ideia toda desse Case Studio, a gente preparando, aquecendo motores aí das startups do pessoal para que vocês cheguem a mais pontos, inclusive próximo da época do Case, para quem vai visitar o Case. Quem não sabe ainda, já deve ter visto o videozinho aqui agora há pouco, mas o Case é a conferência anual de startups e empreendedorismo organizada pela ABS, sei lá, acho que estamos na 6ª ou na 7ª edição, é um principal evento de empreendedorismo e startups, empreendedorismo digital da América Latina. É gigantesco, esse ano não vai ser diferente, vai ser super bacana, tem um line-up de palestrantes fora da curva, e o pessoal bolou agora esse negócio do Case Studios. Além de mim, ontem teve o pessoal da Darwin, vai ter o pessoal da própria ABS, Bossa Nova, o Kepler vai falar aí nos próximos dias. Então, um conteúdo super bacana para vocês poderem acompanhar. Agora a gente veio aqui para falar de go-to-market, certo? Eu ainda estou, vamos ver aqui, ó, vou deixar esse negócio no meu cantinho aqui, e veio aqui o meu nome, a Scarlett mandou aqui o meu nome no WhatsApp. Scarlett, mande algo além do meu nome, por favor. E a gente vai falar basicamente de go-to-market. Agora, o que é go-to-market? É puta nome bonito para dizer uma coisa muito simples. Assim, a definição clássica seria uma estratégia de usando os recursos internos e externos que uma empresa tem para levar a sua proposta de valor para o mercado. Isso seria, vamos dizer, a definição clássica de go-to-market, né? O que é em essência. Agora, o que significa isso propriamente dito? Basicamente, o que você vende, como você vende e onde você vende. Ou seja, no fundo, uma estratégia de go-to-market é uma capacidade que você tem de entender o seu mercado, distribuir o seu produto e monetizar em cima dele, produto ou serviço, certo? Então, quando você pensa numa startup, por exemplo, por que é fundamental você ter uma estratégia de go-to-market? Porque senão você começa meio que a atirar para todo lado, né? E nessa preparação, eu estava dando uma lida nos artigos, e tem um artigo que começa de uma maneira muito bacana, o pessoal da Endeavor, falando o seguinte: atirar para todo lado funciona no filme do Rambo. Agora tá para sair o filme do Rambo novo, mas atirar para todo lado funciona no filme do Rambo. Quando você tem uma startup, você tem pouco fôlego, né? A verdade é que uma startup é uma organização tão frágil que ela tem pouquíssimo fôlego para sobreviver. Então você tem meio que poucas balas, pouco combustível você percorrer o caminho que você tem. Se você sai atirando para muitos lados, isso é um erro muito comum. Eu vejo muita startup olhando e falando assim, cara, se eu pegar e pulverizar, né, atingir mais mercados, mais público, diferentes visões, eu acabo conseguindo ter um retorno maior, o que não é verdade, né? Porque você começa, imagina que você tem 300 mil reais para torrar, ou menos ainda, 100 mil, não importa o valor, mas tem lá 100 mil reais para torrar. E aí você começa a atingir 10 públicos diferentes, você vai ter 10 mil para cada público. Se você divide dessa maneira, a tua chance de dar certo é muito menor. Então você tem que focar. Você colocar os 100 mil num público só, etc., faz sentido. Agora, qual público? E essa é a questão. Se você colocar 100 mil no público errado, a ideia de que você não diluiu o seu risco em vários faz com que você tenha uma percepção de que você pode sair perdendo. E por isso uma estratégia de go-to-market, que consiste basicamente em 3 etapas. A primeira delas é você compreender o seu mercado. Isso é feito por pesquisa, isso é feito por série histórica e tal, coisa que startup não tem. Em trade market você faz muito isso. Agora, uma startup, quando vai fazer esse negócio, não tem série histórica, não tem grana para fazer pesquisa de maneira ampla, etc. E nem tem como contratar um negócio desse, o mercado nem existe. Então, o que você tem que fazer? Tem que pegar e ir para cima de conversar com seus potenciais usuários. O tal da validação que o pessoal sempre fala serve muito para isso. Você pega para conhecer os seus potenciais usuários, entender o que eles fazem, ou seus atuais usuários, entender o que saber como é que é a jornada desses caras, compreender totalmente aquele mercado. Então, por exemplo, quando a gente foi para lançar o Easy Park lá atrás, qual que era a ideia? Era compreender toda a jornada de alguém que vai estacionar e também toda a jornada do outro lado, do dono do estacionamento. Como é que esses dois lados conversam? Como essas duas partes conversam entre si, certo? Como é que elas podem interagir? E aí, a gente, entendendo tudo isso, começou a mapear as dores dessa galera. E começar a entender os canais. Então, depois que você entende o seu mercado, você tem que entender como é que você leva a sua proposta de valor para essas pessoas, como é que você faz a proposta de valor chegar até as pessoas. E o canal é super importante. Se você pegar, por exemplo, o Nardon fala disso muito bem. Para quem não sabe, o Nardon, fundador da Rappi e lá atrás da Canui, né, co-founder das duas empresas, e agora está com gestão 4.0. A gente tem uma ideia meio que de
pegar, aqui é uma zona portuária, tá? Então de vez em quando tem umas buzinas. A ideia de você pegar e tentar adaptar o canal ao seu produto é uma coisa super furada. Na verdade, você tem que adaptar o seu produto ao canal onde ele pode ser distribuído. Criar o caminho de menor resistência para que você possa chegar ao maior número de pessoas. Então, numa estratégia de go-to-market, você, além de entender o pessoal no começo, é a primeira, você entende todo mundo, você compreende como é que funciona aquele universo. Deixa eu ver até se eu consigo jogar aqui um negócio para vocês. Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não vou conseguir jogar esse negócio para vocês agora, mas basicamente você compreende todo mundo, descobre qual é o teu público-alvo e etc, certinho, explora esse público-alvo, entende a jornada completa dele e depois você vai começar a levar essa estratégia para o mercado. Como é que você faz isso? Descobre primeiro qual é o melhor canal para a sua distribuição e aí para canal tem uma parte muito importante, obviamente a gente está falando também de canal digital, pode ser que não seja o caso, mas eu vou presumir que para a grande maioria porque é mais barato, porque é mensurável, porque é mais fácil de você fazer as coisas andar. Você tem que descobrir qual é esse canal e o grande lance hoje para trabalhar com marketing digital é você conhecer o máximo de canais possível. Eu tinha até um slide antigo que falava que tem que conhecer todos os canais. Mas conhecer todos os canais hoje é uma coisa super complicada, quer dizer, você não vai conseguir conhecer todos eles. Mas os principais você pode. E aí tem um grande lance desse troço que é o seguinte, né? A maioria das pessoas vão falar, pô, a gente tem que estar nos principais canais, tem que estar no Facebook, tem que estar no Instagram, tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Google e etc. E faz sentido para a grande maioria das empresas, mas para algumas talvez não faça. Por exemplo, tem algumas empresas que têm particularidades que, por exemplo, um Pinterest da vida vai fazer mais sentido, porque trabalha com design, porque trabalha com alguma coisa que almeja para esse lado mais visual, tipo esse grafite, essa coisa toda e tal. E aí, esse cara precisa entender melhor o Pinterest. Às vezes, se ele não tiver recurso para estar em todas as redes, é melhor ele estar só em uma, como, por exemplo, no próprio Pinterest. Então, o conhecimento de todos os canais vai fazer você saber melhor onde está o seu usuário. E muitas vezes o conhecimento para saber aonde está o seu usuário vem de conhecer o seu usuário. Depois que você entende essa questão de canal e você tem a relevância nesse canal, você consegue lançar as estratégias lá dentro. Deixa eu pegar aqui, a Scott mandou umas perguntas, deixa eu separar aqui para eu ficar de olho nelas. Cadê que a gente tem as perguntas aqui para trás? Então, depois que você descobre então você entende o seu público, você descobre qual é o canal, você descobre como você vai levar para eles, você precisa entender também como é que você vai monetizar em cima daquele negócio. Tem N maneiras de monetização, certo? Geralmente uma startup vem com isso empacotado. É importante dizer que uma estratégia de go-to-market, um planejamento de go-to-market, ele é muito diferente de um planejamento de negócio, um business plan. Um business plan talvez é uma coisa um pouco mais longa, um pouco mais complexa, etc., e não entende especificamente essa jornada que você vai ter que percorrer. Essa jornada que você vai percorrer tem a ver com o entendimento do mercado, com o entendimento dos canais e aí depois com a mensuração após esse negócio. Então, basicamente, é um funilzão. Né? Todo tipo de conteúdo que você for procurar sobre go-to-market fala sobre um grande funil. Então, esses são os principais pilares. O que, onde e como. O que você vende, como você vende, por qual canal você vende e onde você vai fazer o deploy, onde você vai fazer a implementação dessa estratégia de go-to-market. Com esses 3 pilares muito bem definidos, você consegue avançar para que o seu produto ou o seu serviço chegue para o maior número de pessoas com o menor custo possível. E com isso também mensurar. Então, você tem uma cadeia possível de medir. Em um pequeno espaço de tempo, você consegue estruturar, planejar, entender, pôr no mercado, distribuir, mensurar e depois repetir esse negócio, entrando no tal do PDCA da vida e tal. Eu não gosto de usar muitas estratégias, porque esse tipo de coisa começa a ficar meio engessando, né? Eu acho que ponto importante aqui para todo mundo é que estratégias ou metodologias, etc., principalmente metodologias, elas são, às vezes, elas engessam a operação de uma startup ou de uma empresa, elas limitam esse negócio. Não quer dizer que você não deva usar metodologias. Metodologias são muito valiosas. A questão é você não ter que ficar preso a ela. Ou seja, a metodologia tem que ter um suporte para você e não ao contrário. Certo? A metodologia não deve, vamos dizer, restringir a sua atuação, mas sim expandir a sua capacidade de chegar mais rápido a um resultado. Eu já quero deixar até aberto para perguntas aqui, Scarlett, se alguém tiver perguntas aí para já mandar para a gente, não sei como é que a gente está nesse negócio. Só para vocês entenderem, eu estou conectado por um Hangouts, eu não tenho visual sobre as perguntas, sobre o que o pessoal está mandando, eu não sei como é que a gente está aí no NetShowme, tá? Eu acho que deve estar rodando super legal, mas eu não tenho esse feedback, então vou esperar a Scarlett me mandar aqui para eu ter uma noção de como é que está rolando o negócio. Mas basicamente, toda estratégia de go-to-market pode ser utilizada no âmbito de marketing digital. E para isso, eu vou até abrir aqui um negocinho que é relevante. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês aqui parte da minha tela. Vai ficar
não vai ser o ideal aqui, porque vai compartilhar a tela, mas eu vou jogar aqui para vocês darem uma olhada para a gente conseguir entender com o visual. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ah, que maravilhoso! Olha só, eu estou no Safari, né? O Safari não permite que eu compartilhe a tela, então não vai ter como compartilhar a tela e vai sem essa parte, então, porque eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Mas tudo bem. Basicamente é o seguinte, a gente tem que conhecer todos os canais, tem que ter uma abordagem experimental, ou seja, esse negócio de go-to-market ou marketing digital, geralmente a galera fica numa ideia de eu sei o que fazer, eu sei como realizar e tal, não sei o quê. Quando, na verdade, não tem isso, né? O que a gente acaba aprendendo com o tempo é o que não realizar, é o que não fazer, qual estratégia não executar. Se você sabe qual estratégia não executar, você começa a acertar mais vezes. Mas ninguém tem a fórmula mágica, ninguém sabe como fazer, ninguém tem um tutorial de faça isso, faça aquilo. Tem boas práticas que são compartilhadas no mercado e que a gente deve seguir. Então, a melhor maneira de você descobrir o que não fazer é fazer uma abordagem cada vez mais experimental, é testar, tentar, experimentar várias vezes. Tem que focar em resultado, então a sua estratégia de go-to-market não pode ter uma métrica, por exemplo, muito meio kumbaya, assim, sabe? Tipo, não, igual o WeWork agora tinha lá um negócio, né, de como é que é? Community Adjusted EBITDA, um negócio assim. Essas coisas, elas não funcionam. O que funciona, na verdade, é você entender qual é o resultado que você quer atingir. Não é necessariamente só o resultado financeiro, ele pode ser um resultado de alcance, ele pode ser um resultado de trazer mais awareness, por exemplo, para a tua marca, fazer com que ela seja conhecida, educar o mercado, levar para um evento e tal. Então não é necessariamente resultado financeiro, mas precisa ter foco em resultados. Precisa entender de tecnologia pra caramba para poder fazer esse negócio direitinho, porque se a gente está navegando no mercado digital, precisa saber como funcionar com isso e precisa ser muito amigo dos números, porque se você for trabalhar só na parte criativa, só numa coisa bonitinha assim, você vai acabar não tendo os resultados esperados. E aí tem uma estratégia chamada Solomo, S-O-L-O-M-O, Solomo. E esse negócio, pouca gente fala desse troço dessa maneira, e de novo, é só um nome para descrever uma coisa que é super importante, que é dizer que a sua estratégia tem que ser social, local e mobile. O que significa isso? Significa que se você seguir esses 3 pilares, você provavelmente está onde está o maior volume de atenção das pessoas. E onde está a atenção das pessoas é onde está o dinheiro das pessoas, é para onde elas levam o capital delas, é para onde elas levam o poder aquisitivo delas, é para onde elas levam a compra de serviços e produtos, que é o que você quer levar para o mercado. Então, Solomo é Social, Local, Mobile. O que significa? Você tem que ter uma estratégia social, ou seja, uma estratégia baseada em social, você tem que estar em social media, você tem que ter o compartilhamento entre as pessoas, você tem que ter a conexão entre as pessoas, o aval social que uma pessoa dá para outra em relação ao produto, que não é só o boca a boca, mas é todo tipo de interação que você tem com uma marca. Você tem que ser local. A sua estratégia, ela que pese possa ser global e possa atingir um monte de gente, você tem que focar em locais específicos. Então você tem que ser local, você tem que atingir geograficamente as pessoas que estão próximas de como você pode entregar o seu produto ou serviço. Se você for um software, por exemplo, você precisa entender quais são essas pessoas, entender as particularidades de cada uma das regiões delas, né? Se você pegar o Pipefy, por exemplo, que é um baita exemplo desse negócio, é uma startup do Alessio, lá de Curitiba, e que eu compartilho com vocês. O pessoal perguntou aqui se o material vai ser compartilhado. Eu mando para vocês depois um resumo desse negócio. Realmente está dando esse pepino aqui. Eu acho que até eu sair e entrar aqui pelo Safari, pelo Chrome, vai dar mais tempo, vai demorar mais. E talvez o negócio não funcione tanto, porque vai que desconecta, que dá algum pepino. Então eu queria evitar que desse um problema e a gente ficasse aí parado olhando para a parede. Mas eu vou descrevendo para vocês o material e depois eu envio para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, a gente faz uma maneira bacana aí do pessoal da ABS compartilhar com vocês também, tá? Então, você tem que ter uma estratégia local também, ou seja, você tem que entender onde é que está o teu público e conseguir distribuir isso para esses caras, e você tem que ser mobile. Hoje, e esse gráfico vocês vão receber depois também, só para vocês terem uma ideia, eu estou olhando aqui um gráfico, é uma pesquisa da Hootsuite, alguns de vocês já devem ter visto, da WeSocial. Para vocês terem uma ideia, no primeiro quarto de 2013, a gente tinha 1,45 exabytes. Exabytes são bilhões de gigabytes de dados compartilhados por mobile, tá? Então, 1,45 em 2013, no primeiro trimestre de 2013. Hoje, né, vamos dizer, no primeiro trimestre de 2019, foram 29,2. Ou seja, de 1,45 para 29,2 em 6 anos. O que significa isso? Significa que a atenção das pessoas migrou para o mobile. Então, você precisa estar no mobile. E aí você tem questões como, por exemplo, second screen, que é uma coisa que pouca gente trabalha bem. Sobretudo no Brasil, a gente trabalha isso de uma maneira mais ou menos, que é
trabalhar a segunda tela, esse conceito de segunda tela, que é a segunda tela para onde levam atenção. Alguns de vocês podem estar assistindo aqui com a gente e de repente está mexendo no celular, ou estão assistindo no celular e estão mexendo no computador, ou às vezes tem alguma pessoa conversando com você. A segunda tela não é necessariamente uma tela, mas é uma segunda mídia, um segundo momento de atenção que captura a sua atenção sobre aquele tema, né? Então você perde a atenção. Quando você entra ao cinema, por exemplo, e começa aquele monte de propaganda, quase ninguém assiste aquilo, certo? Geralmente a gente fica no celular mexendo. E aí você tem um monte de estratégias bacanas para isso. Por exemplo, teve o departamento de... Se vocês conseguirem esse vídeo, tal, Scarlett, o pessoal conseguir colocar para a galera, pode ser legal, você me avisa. O departamento de trânsito da Nova Zelândia pegou e fez uma ação super bacana para tentar conscientizar as pessoas de não usar o celular enquanto dirigia. Começa o cinema, começa o filme e tal, não sei o quê. Aí entram uns Alpes, assim, super bonitos, e um carro andando no meio, parece uma propaganda de carro, né? Super bonito, um carro branco, meio gelo, assim, no meio de um monte de flor, numa floresta escura e tal, um contraste bacana, e o carro andando lá no meio e tal, não sei o quê. De repente corta para uma imagem interna que tem, assim, o painel e tal, não sei o quê, como se estivesse passeando na floresta. E fica naquilo, uma musiquinha meio de fundo, todo mundo começa a mexer no celular, a grande maioria das pessoas. De repente fica um silêncio e puta barulho, estoura tudo, você olha pra tela, tá cheio de sangue na tela, assim, pra todo lado, o carro todo quebrado, todos os vidros quebrados, o carro bateu e tal. Daí fala assim, não olhe pro celular enquanto você tá dirigindo e tal, não sei o quê. Ou seja, usando aquele mecanismo, antevendo aquele mecanismo para isso. Então, essa é uma das maneiras de você ter estratégias que aproveitam a atenção das pessoas. Isso é super importante. Então, você tem que ser social, local, mobile. Então, primeiro de tudo, você compreende o seu consumidor, entende onde ele está, sabe onde é que ele está, onde é que ele vive, como é que ele compartilha as coisas, qual é a jornada dele. Depois disso, você desenha essa estratégia para lançamento, utilizando os canais corretos, sabendo qual é o canal que você tem que atacar, sabendo quais mídias você vai utilizar, sabendo como você vai levar isso para eles e, principalmente, sabendo como você vai monetizar em cima disso. Então, você entende o como, quanto, aonde você vai vender ou disponibilizar esses serviços ou produtos. E aí, depois disso, você mede esse negócio todo. Então, isso você faz dentro de uma estratégia, por exemplo, como eu falei, dessa Solomo. Então, basicamente, você precisa entender quem é o seu consumidor, e isso tem muito a ver com personas. Eu não vou explorar personas aqui a fundo, porque a gente nem tem tempo para isso, mas entendam que personas são basicamente a maneira que você... A melhor maneira de criar uma persona, ao meu ver, é você pegar e imagina que você vai descrever alguém, um amigo seu, para alguém, por exemplo. Você vai descrever alguém para um encontro às cegas da vida. Amigo gosta disso, gosta daquilo. Acho que vamos começar uma obra aqui, maravilhoso. Meu amigo gosta de ir para tal lugar, viaja para não sei aonde, gosta de comida assim, não gosta de beber isso daqui, gosta de beber aquilo lá. Então você faz uma descrição de quem é a pessoa, onde ela frequenta, o que ela faz e tal. Isso é desenhar uma persona. Então, para você saber, dentro de uma estratégia de go-to-market, quando você entender o seu mercado, né, você entendeu quem são os seus players, quem são seus clientes, seus consumidores, etc. Você precisa desenhar personas para clusterizar, né, para criar grandes grupos que você pode atacar para poder enviar para essas pessoas, para poder enviar para esse grupo. Então, a melhor maneira de fazer isso é você descrever como seria aquela pessoa ideal, como se estivesse escrevendo para outra pessoa nos maiores detalhes que você puder. E você criou uma persona. Então, quem é o nosso cliente? Depois, aonde está o nosso cliente, certo? O nosso público. Eu queria para valer conseguir compartilhar essa tela aqui com vocês agora, que dava um visual interessante, além da minha carona aqui no negócio aqui. Mas beleza. Aonde está o nosso cliente, certo? Onde é que esse cara está? Quais são as redes onde eles estão? Como é que eles funcionam? Quantas vezes eles acessam? Eles estão online? Eles não estão online? Eles têm uma rede conectada? Por exemplo, a gente atendeu o pessoal da Bayer na época da Collab, que era uma agência que eu tive, e a gente começou a atacar um pessoal voltado para agro com anúncios em social media. E a gente via que não dava resultado quase nenhum. A gente foi tentar entender por quê. Eu, inclusive, fui em loco, fui para várias cidades como Rondonópolis, fui para Jataí, fui para o interior do Centro-Oeste, onde o pessoal trabalhava com isso, onde estava o nosso público. E a gente começou a descobrir que acontecia. A rede deles, a banda que os caras tinham de internet, etc., não permitia que eles acessassem grandes quantidades de dados ou volume com vídeo, imagens, etc. Então, a mídia principal era o WhatsApp. Então, não adiantava de fazer uma puta campanha que funcionava em vários lugares, porque para esse público especificamente, ela não ia funcionar. Então, entender aonde está o seu cliente, as particularidades dele, faz super, super sentido. Tá? Sem isso, a gente não consegue avançar. E aí, precisa entender como é que a gente vai atingir esses caras, né? Como é que a gente vai avançar para atingir esses caras. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir aqui enquanto isso. Vou tentar abrir... Thiago, talvez eu entre duplicado aqui. Aí você me fala se tá ok só, tá? Eu vou tentar abrir aqui para poder mostrar as imagens, que eu quero mostrar tipo um gráficozinho aqui para vocês.
E assim que resolver abrir aqui o negócio, porque realmente não tá abrindo agora o WhatsApp. Bom, tá carregando aqui. Então, aonde... agora abriu aqui. Peraí. Maravilhoso que tá tudo conectado, mas ele tá dizendo que meu telefone não está conectado. Agora foi. Deixa eu copiar esse troço e jogar aqui no Chrome. E vamos ver se vai dar certo isso aqui. Thiago, você me avisa aí se der algum pepino, tá? Eu vou mudar pro Chrome aqui. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Vamos ver. Pedir para participar da reunião. Vamos ver se eu vou entrar. Thiago, estou esperando aqui para entrar. Caso você me libere. Entrei. Alô? Beleza, tô aqui agora. Agora, olha só, agora acho que eu vou conseguir compartilhar. Espera aí que agora acho que eu vou conseguir compartilhar. Vamos ver. Agora deu um negócio de permissões aqui, maravilhosamente maravilhoso, né? Deixa eu ver se ele permite aqui. Ótimo, você precisa conceder as permissões para compartilhar tela. E, aliás, eu sei exatamente onde é que faz isso, inclusive. Live, né, pessoal? Live é assim, ele está pedindo 1000 coisas aqui. Deixa eu ver, permissões. Maravilhoso. Podia fazer uma live sobre isso, hein, pessoal? Como é que libera essas permissões aqui no negócio? Gerenciar certificados, configurações de site. Espera aí que eu estou aprendendo aqui na pop-up, anúncio, sincronização segundo plano, download, acesso ao plugin. Caramba, quanta permissão a gente tem para dar nesse negócio, certo? Bom, maravilhoso. Eu mudei de coisa e não vai dar porque o nosso querido amigo, o Google Chrome também não permite, porque tem 1000 permissões para dar, parece o Windows Vista. Mas tudo bem, não tem problema. Agora que nós estamos no Chrome, eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo. E aí, depois que você descobre, então, onde está o seu público, quem é o seu público, onde está o seu público e como você vai atingir, você começa a sua jornada essencialmente dentro de digital marketing, né? Como é que você faz para atingir esses caras. E aí você tem uma questão de fazer uma estratégia de mídia no modelo MPPC. Não sei se vocês sabem o que é isso. O modelo MPPC é um modelo de mídia própria, paga e compartilhada. O que significa isso? Mídia própria é toda a mídia que você tem total controle, total domínio sobre ela. É um canal que você controla completamente. Então, é o seu site, é um perfil nas redes sociais, um blog, enfim, qualquer coisa que você, um aplicativo, algo que você controla completamente. Aí tem mídia paga. E mídia paga é meio óbvio. O que é mídia paga? É aquela mídia que você paga para ter. Então, é anúncio TV, é um outdoor, é anúncio em Google, em Facebook, qualquer coisa dessa, isso é uma mídia paga. E aí vem a mídia conquistada. E é importante lembrar, pode ser tanto positiva quanto negativa. O que significa esse troço? Significa que você pode ter uma mídia, você pode ter alguém falando bem de você, bem da sua marca, bem do seu produto, bem do seu serviço, você pode ter alguém falando mal. De qualquer maneira, é uma mídia conquistada, né? E isso significa que você não tem muito controle sobre isso. A partir do momento que chegou aí, você não tem controle. Era naquela fase que eu falei de você medir o que está rolando, de você medir o que veio de lá para trás. Então, a mídia conquistada é o boca a boca, é um post que foi feito, são as mensagens que, vamos dizer, são propagadas espontaneamente pelos consumidores, tá? Ou pelos seus usuários, enfim. E aí, isso é uma divisão didática, ou seja, você divide isso para ter essas 3 fases para você saber direitinho, mas você tem que fazer isso de uma maneira integrada. Então, naturalmente, você não trabalha uma só, você trabalha todas elas juntas, você trabalha uma para maximizar a outra. Então, quando você faz um post, por exemplo, quando você coloca alguma coisa no ar, você pode usar uma mídia paga para maximizar aquilo, você quer no final o orgânico para você não ter gasto, você quer que aquele negócio ande sozinho, mas você pode usar uma mídia paga para maximizar esse negócio.
com o objetivo de que seus consumidores se tornem meio que embaixadores do teu serviço, do teu produto, para que com o tempo eles comecem a falar sobre o seu produto de maneira autônoma. Você parar para pensar, o Nubank faz isso muito bem, sabe? Toda vez que ele coloca uma mídia no ar, ele posta alguma coisa, ele escreve alguma coisa, ele cria uma estratégia de relacionamento, com o tempo ele vai ganhando mídia, conquistar os clientes, vão se tornando embaixadores, defensores da marca, né? A gente fez uma estratégia também na época de collab muito interessante, junto com uma marca de cosméticos que era offline e depois migrou para o online, em que as pessoas ficavam tão engajadas e gostavam tanto da marca que quando alguém respondia lá, falava assim, o meu produto não chegou e demora e tal, essa marca não entrega, essa empresa não entrega. Os próprios consumidores iam lá, indicavam, falavam, não, isso aí deve ser algum problema pontual e tal, sempre foi entregue e tal, não sei o que, a gente sempre recebeu, que você pode fazer isso aqui. Então, você parava de ter um esforço de ter que se comunicar com eles e as coisas começavam a andar sozinho. Esse, para mim, é o orgânico melhor que existe, que, na verdade, é um orgânico que não é só de chegar para as pessoas, não é só alcance, mas também do engajamento das pessoas. O engajamento orgânico, as pessoas fazendo as coisas funcionarem de maneira autônoma, sem você precisar estar lá no dia a dia, é o que garante uma escala e garante crescimento. Toda empresa no mundo que cresceu, em algum momento, ela conseguiu soltar a mão das vendas ou do alcance, porque se ela tiver que fazer isso para sempre, ela nunca vai ter a escala necessária. Não que escala seja obrigatório, né? A gente tem hoje uma certa, quase que uma obrigação de negócios serem escaláveis, então a gente só fala disso, só escuta disso para todos os lados. Mas isso não é verdade, o negócio precisa gerar caixa. O primeiro ponto mais importante é que negócios gerem caixa, sejam geradores de caixa, para que depois eles possam efetivamente crescer, né? Então, essa ideia de escala, o escala é o nice to have, é o se der, que bom, que bacana. A gente desenhar para escala ajuda pra caramba, mas a gente não pode ficar com esse negócio de que tem que ter escala, tem que gerar caixa, isso é fundamental. E agora com Uber no meio torto, WeWork e outras empresas grandes, sobretudo várias investidas aí pelo SoftBank andando meio de lado, a gente começou a perceber cada vez mais essa necessidade de que as empresas pisem um pouco mais no chão e tenham um pouco mais de visão. E aí o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando de go-to-market, né? Que quando você tem uma estratégia bem desenhadinha, você tem um custo meio capeado, você sabe quanto você vai gastar, você tem meio que um teto para que eles tenham um resultado esperado. E se você aplica 3, 4, 5 vezes, não é uma coisa que você fazer uma vez só na vida, né? Você vai criando várias estratégias, você vai adaptando, ela vai melhorando, ela vai evoluindo. E se você começa a entregar resultado, você naturalmente começa a ter mais resultado lá no final. Então precisa olhar para números, não que eu falei foco em resultado, para o negócio funcionar. Então, a estratégia de mídia própria paga e conquistada, ela tem que ser integrada, você tem que conversar todas elas ao mesmo tempo, sabe? Você maximiza uma pela outra para o negócio funcionar. Eu vou mandar para vocês depois também um funil social, que é o que a gente usou durante toda a época da Collab até a gente vender, que foi o que a gente conseguiu fazer para atender os clientes. E vocês podem usar isso como estratégia de go-to-market, né? Um wireframe para vocês utilizarem como estratégia de go-to-market. Vocês pegam os pontos que estão lá e desenham em cima deles, não tem problema nenhum, podem usar à vontade. Eu acho que vai ajudar bastante vocês. A gente atendeu um monte de gente com isso, então ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo e ele foi melhorando. Pessoal, tem um pessoal fazendo uma promessa aqui na minha frente agora, enquanto eu estou fazendo uma live aqui no negócio. Aqui, olha lá, o pessoal está ali fazendo uma promessa violenta. Então, assim, base de tudo, analise e use dados para se orientar com insights a partir deles. Experimente, tem que experimentar pra caramba. Se você não experimentar, se você não testar coisas novas, você não vai conseguir fazer. Então, é super importante isso. Terceiro, meça. Se você não medir as coisas, se você não tiver bem claro o que está acontecendo, você pode ter a melhor estratégia do mundo, você não vai saber se ela está dando certo ou se ela não está dando certo. E principalmente, cria valor para essa cadeia, cria valor para essa rede. Então, analisa, experimenta, mede e cria valor para essa cadeia toda. Para a gente resumir o que a gente falou e já ir encaminhando aqui para o final, se alguém tiver dúvidas, alguma coisa assim, pode encaminhar aqui. O seguinte, primeiro de tudo, entenda o seu mercado, entende quem são os seus consumidores, seus potenciais usuários, entende isso, compreende ao fundo. A melhor maneira que eu posso dizer para vocês fazerem isso, é talvez a mais barata, mas ainda assim a mais eficiente, ela tem pouca escala, você consegue fazer com pouca gente, mas ela funciona, é você pegar e conversar com seus consumidores. Vai lá e bate na porta do cara, conversa com ele. Eu fazia muito isso, batendo em porta, com estacionamento para cá, com o dono de casa, com não sei o que. Conversa com todo mundo. Seja um especialista na sua área. Você tem que entender tudo, tem que saber como é que funciona, saber a legislação, saber quando vai mudar alguma coisa, saber quais são as dores, saber quais são as gambiarras, saber que, aquele cara lá, por exemplo, ele emite nota fiscal, o cara do estacionamento emite nota fiscal, assim como vários caras de padaria também emite nota fiscal, o cara que põe o cupom, ele não usa tecnologia, ele não quer gastar o dado, o taxista não usa o Waze porque não quer gastar os dados do celular. Entender essa gambiarra toda, como, por exemplo, o negócio do Thales, lá quando descobriu
que, falando pro taxista que dava para ver filme pornô, por exemplo, no celular, os caras começaram a deixar o Easy Taxi ligado. Então, às vezes você descobre algumas coisas sobre a jornada do cara que você usa para maximizar o seu negócio. Então, entenda o seu mercado. Depois, você começa a pôr a estratégia no ar. E aí você tem que saber canais. Quais são os canais que você vai utilizar para fazer o deploy, para distribuir esse seu produto ou serviço da melhor maneira possível. Você precisa entender esses canais, você precisa saber de números, você precisa compreender a fundo como esses canais funcionam, você precisa entender de tecnologia, você precisa entender o seu usuário, os canais e como distribuir esse negócio. E depois de você fazer tudo isso e colocar no mercado, efetivamente, sua estratégia começar a rodar, você precisa medir para conseguir entender aonde ela pode melhorar, voltar e depois corrigir esses pontos todos. Então, meio que num processo de PDCA, de melhoria contínua, né, você tem que ir quebrando esse processo e sabendo onde é que ele está doendo. O pessoal mandou aqui tem umas perguntas aqui, eu já vou ver, mas precisa saber onde é que está doendo, tá? Então, entendam esse negócio inteiro. E aí, com isso, vocês conseguem fazer um deploy interessante de uma estratégia de go-to-market para vocês, que basicamente é você capear o seu recurso, você limitar o teto de gasto daquele recurso, para você levar com recursos internos e externos, né, a definição clássica do negócio, a sua proposta de valor para o mercado. Quando você consegue fazer isso, você consegue ter uma estratégia eficiente, ou pelo menos uma estratégia que não vai te fazer gastar além do que você deveria, para poder medir e aprender sobre aquilo, para depois sim ter uma estratégia eficiente. A Gabriela mandou aqui uma pergunta, falando, além de conversar, um formulário de pesquisa pode ajudar a coletar esses dados, ou seja, na hora de você fazer uma pesquisa, um formulário pode ajudar. Eu gosto de formulários, acho que eles podem ajudar você a atingir pessoas que você não conseguiria, mas eles tiram a particularidade de você entender a pessoa efetivamente, você conhecer ela a fundo. Um formulário geralmente é frio, ele não te dá a resposta como um todo, ele não te dá a profundidade que você poderia ter, e também você não pega as nuances, como é que a pessoa se movimenta, se ela está desconfortável falando de alguma coisa, para você poder aprofundar. Então eu diria que sim, você pode utilizar um formulário, mas não apenas o formulário. Eu nunca trocaria. Se tivesse que escolher um só, eu escolheria falar com gente. Falar com pessoas dá sempre mais resultado do que você efetivamente mandar um formulário para um monte de gente que é completamente impessoal, certo? Então, eu vejo muita gente, quando está lançando uma startup ou coisa assim, colocando para todo lado formulário, mandando em tudo quanto é grupo, de um monte de gente que nunca viu na vida, sem cluster nenhum, sem direcionamento nenhum, ou seja, não entendeu o seu público. Às vezes você esteja buscando, você tem que ter um norte, você tem que saber mais onde é que estão as pessoas. As pessoas não estão em todos os lugares. Se elas estão, é porque você não sabe onde tem seu público ainda. Então, você precisa entender onde é que está aquele seu primeiro nicho de early adopters e tal, e trabalhar neles, para conseguir compreender o que eles fazem e saber como é que você atinge outras pessoas iguais a essas pessoas, como é que você busca pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo hábito de compra, ou que estão no mesmo universo. Se você conseguir entender isso, aí naturalmente você vai conseguir atingir essa. E depois, quando você começa a crescer, aí sim, você vai precisar depender cada vez menos de coisas particularizadas. E esse, para mim, é o grande problema, né? Se você fala de futuro de marketing, por exemplo, você vai falar de afunilamento, você vai falar de individualização do indivíduo. Cada vez mais, as estratégias são focadas em cada uma das pessoas. É óbvio que chega uma hora que você tem um limite, você não consegue individualizar no CPF para um volume muito grande. Ainda. Talvez em breve, possivelmente, será possível fazer isso. Esse é o futuro da comunicação. E aí todas as estratégias que a gente falou mudam de jogada, né? Mudam de figura, porque você consegue atingir cada uma das pessoas individualmente, então cada uma delas tem um desejo particular, tem uma maneira de atuar particular, e aí a gente tem que pegar e focar individualmente em cada uma delas. Então, naturalmente, ainda não é possível, então vale usar um formulário, mas não sempre. Então, para resumir, entendam o seu mercado, saibam por onde distribuir, saibam como monetizar esse negócio e meçam o que aconteceu. Seguindo essas 3 etapas, você vai saber onde onde distribuir seu produto, como distribuir seu produto e, efetivamente, o que é o seu produto para o mercado, né? Qual é a dor que ele resolve para essas pessoas, como é que esse negócio funciona para esse mercado. É isso, galera. Acho que para a gente não ficar muito mais longo esse negócio, eu vou mandar um material para vocês. Como eu falei, vou mandar também o funil social para vocês poderem dar uma olhada e poderem aplicar nas estratégias de vocês. A Scarlett, o pessoal da ABS aí todo vai distribuir. Quero agradecer fortemente o convite da ABS para ter participado. É sempre um prazer poder colaborar com a comunidade. A gente está com o comitê de internacionalização, inclusive, rodando. Quero convidar aí quem quiser participar, se tiver alguém que está afim de participar e ajudar nisso. A gente está com umas ideias muito bacanas para 2020, que a gente vai começar a implementar agora para poder rodar ano que vem. Tem muita coisa legal vindo por aí, tem imersões para vários lugares, tem um monte de apoio que a ABS está dando também junto com parceiros. Além disso, o case está chegando. Se você não comprou seu ingresso ainda, e juro, não é merchan, e não é porque eu estou no negócio, se fosse meio bullshit, eu falava para vocês. Quem já me conhece sabe que eu não sou muito de enrolar nesse negócio. O case realmente é um evento que, para quem nunca foi, para quem está envolvido no mercado, já foi e tal, faz super sentido participar. Você se conecta com as pessoas, você encontra todo mundo. Eu acho que o networking é super rico.
e o conteúdo é muito bom também. Então, assim, se fosse só por palestra ou só pelo networking, talvez não faria tanto sentido. Mas os dois juntos e toda a confluência que tem no evento, cada vez crescendo mais, eu acho que faz super sentido. Além disso, vocês podem ir lá ver o Bruno Romano falando umas besteiras depois, no final, no Startup Awards, falando lá suas piadas e coisa e tal da vida corporativa. Mas, enfim, fica o convite para todo mundo. Deve ter virada de lote aí em breve, tá? Acompanhe as redes sociais da ABS, do Case, que vocês vão ver. Eu prometi para uma galera que eu vou fazer sorteio de ingressos. Eu vou colocar em breve um post lá no meu perfil no Instagram, então quem quiser segue lá que fica mais fácil, @LuizCandreva, é Luiz com Z. Tá aqui na live também, tá? Vocês podem olhar. E aí, lá eu vou sortear alguns ingressos e talvez também passagens para você que não é de São Paulo. Eu vou explicar lá como é que vai funcionar isso, para você que não é de São Paulo poder participar do case sem precisar pôr a mão no seu bolso, sem gastar o seu din-din. Então, fica o convite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para a ABS e para você também que ficou aqui até agora com a gente, tá bom? Você vai ver depois também, se tiver alguma dúvida, manda que eu respondo, depois gravo um vídeo, a gente posta aí nas redes sociais da ABS também. Pode mandar as dúvidas depois, joga aí pro pessoal, põe nos comentários e tal, que o negócio vai funcionar. É isso, galera. Se alguém precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Eu não sei qual é o nosso processo meio de encerramento aqui, se alguém da ABS puder me posicionar aí, se eu só desligo, o que eu faço, qual que é o trem aqui, alguém me dá um toque só para não cortar no meio e matar a transmissão. Não o Thiago, que está tossindo pra caramba. Aliás, se alguém tiver uma vitamina C, estiver aí no cubo, puder passar ali e entregar para o Thiago, ele está precisando de uma vitamina C, uma bala para garganta, uma internação na UTI também. O Thiago está com alguma coisa, tipo ebola, assim, alguma coisa bastante grave. Então, fica aí a minha sugestão para que o Thiago cuide da saúde, Thiago. Precisamos de você lutando por nós aí junto na ABS. Eu estou falando esse monte de coisa para dar uma enroladinha, enquanto a Scarlett me manda aqui as mensagens. Vai entrar um vídeo, eu vou dar tchau, eu vou ficar quieto. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Valeu, tchau.